Neste vídeo, nós vamos falar sobre a função Dual Mutual Standby. Essa função está presente nos módulos 7310MK2, 7320MK2, 7410MK2 e 7420MK2. Bom, o que seria essa função? Como o nome já diz, ela é usada em aplicações onde há dois geradores, um em standby do outro. Ou seja, um gerador está à espera do outro. Em caso do gerador prioridade falhar ou apresentar algum alarme crítico, o gerador que está em standby poderá assumir carga. Lembrando que nessa função, os dois geradores nunca poderão trabalhar juntos em sincronismo. Neste vídeo, nós vamos mostrar as principais configurações e a parte física em aplicações onde é usado 27320MK2. Para começar, vamos abrir aqui o manual de operação, onde é possível ver um diagrama simplificado. Observe que nós temos dois disjuntores de gerador, ou dois contatores de gerador. Cada 7320 controla e monitora o seu disjuntor de gerador. Porém, observe que nós temos apenas um disjuntor de rede, ou um contator de rede. Ou seja, nós temos somente uma bobina de fechamento da rede. Podemos dizer que haverá somente uma transferência de carga com a concessionária, somente um QTA. Os dois 7320 atuam em cima de uma única bobina de fechamento da rede. Porém, os dois módulos controlam de maneira independente os disjuntores de gerador. Note também que deve existir intertravamentos eletromecânicos entre os disjuntores. Neste diagrama, também podemos observar que existe uma comunicação entre os dois controladores, que pode ser pela RS485 ou 232. Nós vamos falar mais sobre isso quando eu abrir o software. Agora, na próxima página, nós podemos observar que existe e é necessário o intertravamento por meio de relés. Observe que cada 7320 precisa ter uma saída digital e uma entrada digital com a função, com o nome Dual Mutual Standby. Note que existe dois relés que fazem um intertravamento entre esses sinais. Essa lógica de relés ela é usada para fornecer uma proteção contra falhas do sistema e garantir que o Dual Mutual Standby continue funcionando em situações, por exemplo, que a comunicação 485 ou 232 falhar, ou quando um dos módulos desligar ou danificar, por exemplo. Para mais informações sobre essa lógica de relés, por favor, contate o nosso suporte técnico. Agora nós vamos falar um pouco das configurações pelo software DSE Configuration Suite. Já estamos com o software aberto e o primeiro passo é entrar dentro da aba de aplicação, onde nós temos várias configurações. Mas hoje nós vamos nos atentar ao principal para esse vídeo, que é Dual Mutual Standby. Então, o primeiro item seria selecionar se a função está desabilitada, sempre ativa ou ativa por entrada. Desabilitada é aquele caso que eu só tenho um 7320, não vou usar o Dual Mutual Standby. Se eu deixar como always, o controlador entende que a função está sempre ativa. E on input, o controlador entende que a entrada digital de Dual Mutual Standby é a responsável por ativar a função. Ou seja, é mais um motivo para eu fazer bem aquela lógica de relés que foi citada anteriormente. Depende sempre daquela entrada de Dual Mutual Standby. Para esse exemplo, eu vou deixar como always. O modo de balanceamento também me permite três possibilidades. Tenho Set Priority, Engine Hours e Dual Mutual Time. Para Set Priority, é aquela situação em que eu quero fixar a prioridade de um gerador como 1 e a prioridade do outro gerador como 2. Não vai haver, por exemplo, um revezamento ou um balanceamento de horas entre esses geradores.
Então, se o meu gerador prioridade 1 estiver sempre ok, sem nenhum alarme, em boas condições, é bem provável que esse gerador prioridade 1 vai rodar muito mais tempo do que o prioridade 2. Se eu quiser dessa maneira, eu tenho que fixar as prioridades. Venho aqui na aba de gerador, na seção escada, tenho aqui multiset, e é nesse campo que eu vou selecionar a prioridade desse gerador. Devo deixar um dos controladores como prioridade 1, fixo clicando em set, e o outro controlador eu vou deixar prioridade 2 e fixando clicando em set. Da mesma maneira, o MSC ID, que é a identificação do controlador na comunicação 485 ou 232. O MSC ID de um controlador não pode conflitar com o MSC ID de outro controlador. Tem que ser único. E é importante ser verificado isso independente do método de balanceamento que tenha sido escolhido. Então, o MSCID de um controlador não pode ser igual ao MSCID de outro controlador, independente de eu ter escolhido Set Priority, ou Engine Hours, ou Dual Mutual Time. Resumindo, em um dos controladores tem que estar MSCID 1, prioridade 1. No outro controlador, MSCID 2, prioridade 2. Nessa mesma tela, podemos ver a seção Sets on the Bus. Se a comunicação foi bem sucedida entre os controladores, vamos ver 2 Sets on the Bus. Voltando para a aba de aplicação, temos aqui outros 2 modos de balanceamento. Se eu definir como Engine Hours, em uma situação onde eu preciso partir um gerador e assumir carga, o gerador que vai assumir prioridade vai ser o que tiver o menor orímetro. O controlador vai estar sempre avaliando o orímetro dos controladores, o orímetro do motor. Então, sempre o motor que tiver menor orímetro vai assumir prioridade. E depois que os orímetros estiverem igualados, entra um balanceamento de horas que é chamado de Dutch Time. Nós vamos falar mais sobre ele depois. O outro método é o Dual Mutual Time. É muito parecido com o Engine Hours. Vamos supor uma situação em que eu tenho 2 geradores com orímetro muito diferentes. E eu quero fixar manualmente um tempo, que é chamado de Dual Mutual Time, para o controlador 1 e para o controlador 2. É como se fosse um orímetro, porém fixado manualmente para cada controlador. Então, eu poderia vir aqui na seção escada, definir qual que é esse time desse controlador 1. Posso fixar clicando em set e colocar ele, por exemplo, exatamente igual ao Dual Mutual Time do controlador prioridade 2. Então, observe que os orímetros podem estar diferentes, mas eu poderia igualar esses Dual Mutual Time. Então, o balanceamento de horas, nesse caso, ele vai estar baseado no Dual Mutual Time. A próxima opção é o Start on Current Amp Alarms. Se eu marco essa caixinha, veja só o que diz aqui no manual do software. Essa opção me permite partir o gerador, mesmo que o outro módulo tenha um alarme de corrente. Quais são esses alarmes? O sobrecorrente DMT, ou falha de terra, ou curto-circuito. Então, deve-se tomar muito cuidado ao marcar essa opção. Supondo uma situação, por exemplo, que o gerador prioridade 1 está rodando em carga e, de repente, deu algum alarme de corrente e eu deixei aquela caixinha marcada, o Dual Mutual Standby vai continuar. O gerador que estava prioridade 2 vai iniciar normalmente, o ciclo de partida e tentar assumir carga. Tá? E isso, se eu deixei a caixinha marcada, continua o Dual Mutual Standby mesmo em situação de alarmes de corrente.
Vamos voltar aqui para o software. Então, como já informado, o Dutch Time é o tempo de balanceamento entre os controladores. E ele vai ser válido tanto para o Dual Mutual Time quanto para o Engine Hours. Toda vez que a diferença de Dual Mutual Time entre os controladores ou a diferença de Engine Hours entre os controladores for igual ou superior a esse Dutch Time, os controladores trocam de prioridade. Então, os controladores, essa função vai fazer com que não fique uma diferença muito grande de horas entre os controladores. Se eu definir aqui 8 horas, deixei Engine Hours, ele vai tentar manter uma diferença ali de no máximo 8 horas entre os orímetros do motor. Se eu deixei aqui Dual Mutual Time, ele vai tentar manter no máximo uma diferença de 8 horas entre os Dual Mutual Time dos controladores. Por fim, nós temos essa opção aqui, que é a Dual Mutual Consport, que é simplesmente selecionar a porta de comunicação que está sendo usada para comunicar um controlador com o outro. Então, nós temos as duas opções, RS-232 ou RS-485. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida podem responder, deixar algum comentário ou entrar em contato direto com a nossa equipe de suporte técnico.